Fala, Rodriguinho, fala comigo. Poxa, você sabe aquele pecado que eu sempre cometo? Fala comigo. Então, eu fiz ele de novo. Mas como a Bíblia diz, a carne é fraca, né? Tu é um moleque mesmo, né, ô safado? Quando a Bíblia diz que a carne é fraca, não tá dando uma justificativa, mas tá dando um aviso. E eu vou te explicar isso melhor. Esse vídeo é pra você que gosta de justificar na Bíblia que a carne é fraca, por isso você peca. Será? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você é que a carne é fraca não é uma justificativa, como eu disse pro Rodriguinho, mas um aviso. Já já nós vamos ler esse versículo para você entender por que eu estou falando isso. Mas antes de ler esse versículo, eu quero mostrar um outro versículo que muitos usam para justificar uma vida na prática do pecado e dizer que isso é normal. E esse versículo está lá em Efésios 2, que são dois versículos, versículo 8 e 9, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aí a pessoa fala assim: Ai, já que eu sou salvo pela graça, eu posso viver a vida que eu quero, da maneira que eu quero, porque eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, então eu tô salvo. Não é bem assim. Se você pensa assim, sabe o que você é? Você é uma menininha que não gosta, que te chama a atenção, que você quer fazer o que está na telha e que gosta daquela frase assim: tudo... Como é que é? Esqueci. Tudo é certo se te faz feliz. Oh, deixa eu massagear meu ego, meus pecadinhos de estimação aqui. Mas vamos lá, eu vou explicar para vocês que esse pensamento está errado, baseado na palavra. Vamos lá. Vamos ver primeiro, vamos ler esse versículo que o Rodriguinho usou, que a carne é fraca. E o que diz nesse versículo? Diz assim, ó, Jesus falando com os discípulos em Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Antes de qualquer coisa ele já diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus está tentando alertar: cara, a carne é fraca. A carne é fraca, fique em oração, vigie, esteja atento. Não é: ai, a carne é fraca, então eu tenho que me contentar com essa vida de pecado, com meu pecadinho de estimação, eu faço todo dia ele, mas é porque a carne é fraca. Você está errado e você está sendo herege, porque Jesus ele diz aqui para a gente vigiar e orar. Se você vigiar e orar, o teu espírito, a Bíblia diz que o espírito já está pronto e a carne é fraca. Se você vigiar e orar, você vai conseguir se fortalecer, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Outro versículo que eu quero falar com vocês sobre o verdadeiro significado da graça está em Tito 2, do versículo 11 ao 15. É Paulo falando com o discípulo dele, Tito, e ele diz assim: porque a graça de Deus, vamos falar de graça? Então vamos falar de graça, se manifestou salvador a todos os homens. Aleluia, somos salvos pela graça. Tem gente que gosta só dessa parte do versículo, né? E vive nessa parte. Mas vamos à continuação. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata. Se você vive realmente pela graça, se você recebeu realmente a salvação de Deus pela graça, você vive de maneira sensata e você renuncia às paixões mundanas. Vamos continuar. E a viver, você vive de uma maneira sensata, né? Justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, qual é a forma que nós temos que viver pela graça? De maneira sensata e renunciando à impiedade e às paixões mundanas. Então, se você peca, você está vivendo uma paixão mundana, não está renunciando, não está vivendo pela graça e, quiçá, você é salvo. Será? Sei, isso aí você tem que se analisar com Deus. Vamos lá.
Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar. Você não tem que ensinar que eu sou salvo pela graça e minha vida se resolveu e eu posso viver da maneira que eu quiser. Não. O que você tem que ensinar é isso, que nós temos que viver em santidade, que a graça nos capacita a viver em santidade, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Então o que ele está falando aqui? Você como líder, você tem que exortar, você tem que repreender os seus discípulos, quem está debaixo da sua liderança. Muita gente fica, eu não vou falar isso para o meu líder, para o meu discípulo, porque ele vai ficar magoado. É melhor você perder o discípulo do que desobedecer a palavra de Deus. Tá bom? Se o teu discípulo te abandonar porque você está dando uma direção baseada na palavra, é porque ele não te ama, ele não tem aliança contigo e não tem aliança com Deus também. Então analise isso aí. Claro que eu estou falando aqui para pessoas que são evangélicas e existem pessoas que estão chegando no evangelho agora que precisam ser ensinadas, educadas. O que Paulo está falando para ti é isso aqui, ó. Exortando-os e repreendendo-os. Você vai ensinar os seus discípulos, você tem que cuidar deles, tratar eles com amor. Mas se você exortar, se você repreender e ele não aceitar, infelizmente ele não está preparado para ser discípulo. Então trate ele apenas como um seguidor e não como um discípulo. Para finalizar, dá uma olhada nesse versículo aqui, ó, em 1 João 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Depois vai ler lá 1 João. Mas ele diz, eu escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Então qual é a direção? Não pecar. Se porém, tá vendo aí, Rodrigo? Se porém, não é você usar a justificativa, a Bíblia como justificativa para você pecar todo dia, toda hora, o tempo todo, não. É se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então o que esse versículo quer dizer? Nós temos que buscar viver em santidade, buscar não pecar. Mas se porém acontecer, ou seja, o pecado, ele tem que ser um acidente, ele não pode ser uma prática. Aí você me diz assim, Rodrigo, então você é santão, não peca mais. Não, pelo contrário, enquanto eu viver nessa terra, eu tenho consciência que eu estou suscetível a pecar e eu tenho que vigiar. Inclusive, tem um desses versículos aqui, que um versículo anterior, eu acho que esse de... Cadê? Eu esqueci de colocar ele aqui. Tá aqui em 1 Coríntios, já vou ler, esse versículo aqui é muito importante. 1 Coríntios 10, 13, ele diz assim, ó, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado, que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possa suportar. Então, quando a pessoa acha que ela não vai pecar mais, quando você acha que você já é santão ao extremo, então pede para Deus te levar, porque se você continuar aqui na terra, você vai pecar de novo, porque as tentações estão aí e você pode cair. Mas Ele diz que Ele nos dá um escape para vencer as tentações. Nenhuma tentação virá que a gente não seja, que Ele não nos capacite, né? Que a gente não pode suportar. Mas tem um versículo anterior, no versículo 12, aí de 1 Coríntios 10, que diz assim, assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Então, eu de maneira alguma estou falando que eu sou santão aqui, pelo contrário, mas que nós temos que nos fortalecer, e ele diz aqui que Deus providenciará o escape para nós vivermos uma vida em santidade, não na prática do pecado. O que eu estou querendo trazer aqui nesse vídeo é a consciência de que depois que você se converteu, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a prática do pecado não deve existir. O que vai acontecer são acidentes, são coisas que vão acontecer ao decorrer da vida, mas que não vai ser uma prática. Então, para finalizar, Deus, Ele te dá um escape. E qual é o escape? A gente volta lá no início, naquele versículo lá, onde diz que a carne é fraca. Qual é o escape? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Aí você fala assim, a Bíblia fala que eu tenho a capacidade de vencer qualquer tentação, mas eu não consigo, eu não aguento. Então, tá faltando ou você vigiar ou você orar.
O que isso aqui traduz para mim? O vigiar é de forma prática, de forma natural, e o orar é a forma espiritual, é o jejum, oração, leitura, vida com Deus. Então você tem que trabalhar as duas formas, forma natural. Ah, tem um pecado que eu não consigo parar de cometer porque toda vez que eu estou naquela situação eu cometo. Então não esteja mais naquela situação. Sai, foge daquela situação ali. Se você sabe que você vai cair. Isso é a parte natural, parte prática. E a parte espiritual, você chegar em casa, ajoelhar seu joelho e falar: Deus, eu tenho me sentido muito tentado aqui nessa situação, isso aqui tem sido muito difícil para mim. Então vigiem e orem para que não caia em tentação. Essa é a chave. Oração e vigiar. É vida espiritual e vida prática. Você tem que trabalhar as duas coisas. Tem um dos líderes da nossa igreja, né, dando um exemplo aqui bem rápido, que ele falou que tinha dificuldade no início com tentação com relação à mulher, com relação à pornografia, masturbação. O que ele fazia? Ele corria para o banho gelado. Essa é a forma prática. Aí depois do banho gelado, o que tem que fazer? Você tem que se ajoelhar no chão e pedir para Deus capacitar a vencer aquilo ali. Então é prática natural e prática espiritual. Você tem que trabalhar essas duas coisas. E é isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você esclarecer que a prática do pecado não é a vontade de Deus para nossas vidas. A vontade de Deus para nossas vidas é a santidade. Mas o pecado acontece, tá vendo, Rodriguinho? O pecado pode ser um acidente que você não... Aí tem um outro versículo aqui que eu quero ler, porque muita gente fala, e tem gente que chega para mim e fala assim: ah, porque eu me senti culpado por ter cometido tal pecado. Ele diz aqui, continuando aquele versículo de 1 João 2:1, ele diz: se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe o que isso significa? Que o intercessor que nós temos diante de Deus é o único da trindade divina que veio como homem. Ele sabe exatamente o que você sente, ele sabe exatamente as suas tentações, ele sabe exatamente as suas dores, ele sabe exatamente o que te faz cair. Então ele é o único que você pode chegar diante de Deus e falar: Deus, em nome de Jesus, perdoa meus pecados. Usa o nome de Jesus para isso, mas tendo consciência que você vai lutar contra esse pecado. Então não se sinta culpado. Quem joga culpa na sua mente, no seu coração, é o diabo. Porque ele não quer que você volte a orar, ele não quer que você volte a ler a palavra, ele não quer que você assista os cultos, as células, as reuniões da sua igreja. Quem não quer que você faça isso é o diabo, não é Deus. Deus, ele quer que você se arrependa e volte para ele de braços correndo, que ele vai estar de braços abertos para você, tá bom? Então, caso aconteça o pecado, se arrependa, peça perdão a Deus em nome de Jesus, que ele é o nosso intercessor lá com o Pai, e volte a sua vida de santidade, volte a viver a sua vida que você tem com Deus. Valeu, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tipo de conteúdo. Se vocês concordam ou discordam com alguma coisa que eu falei aqui, deixa nos comentários, deixa ideias para os próximos vídeos. E se eu falei algum versículo aqui, deixei de falar algum versículo sobre esse assunto, coloca também, se você lembrar, algum versículo aí e compartilha. Vou te falar a verdade, se eu fosse teu amigo, eu saber que você, se eu fosse teu amigo, eu vivo na prática do pecado, sou crente, e eu soube que você assistiu esse vídeo aqui e não compartilhou comigo, eu ia deixar de ser teu amigo na hora. Então compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que está vivendo na prática do pecado e acha que está vivendo segundo a Bíblia e não está, tá bom? Compartilha agora, escolha pelo menos 5 amigos, clica no compartilhar e manda lá no WhatsApp. Valeu? Muito obrigado por assistir até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para você receber as notificações desse vídeo aqui. Você tem que acionar o sininho e deixar o like. O YouTube, ele não está entregando os vídeos para quem não deixa like, tá bom? Então deixa um like nesse vídeo aqui, interaja, deixa um comentário para você receber as notificações dos próximos vídeos. Todo domingo, toda quarta e toda sexta eu posto vídeo aqui nesse canal e eu vejo vocês aqui. Valeu, galera. Brigadão, tamo junto, até a próxima e... Ai, engasguei. Ai. Desculpa aí, pessoal, não é nada demais, não, só coronavírus. Deixa eu passar um álcool em gel aqui. Tamo junto, até a próxima e fui!